Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos mais uma vez aqui na escola dominical, estudando a história da igreja. Para mim tem sido muito legal, esses tempos que a gente está entrando. A gente está entrando na sétima parte do livro, né? Livro-texto que a gente está estudando, que é a história da igreja do Roger Olson. Então, a sétima parte se chama Uma Nova Guinada na Narrativa. A Igreja Ocidental é reformada e dividida. E eu tenho gostado bastante por vários motivos, né? Porque tudo que a gente tem estudado está bem mais próximo da gente também, né? 500 anos atrás, isso aconteceu, sim, é bastante, mas é menos do que 1.500 anos atrás. E também a gente tem muito, nós como igreja, hoje em dia, nos anos 2000, a gente tem muito, né, de comum, a gente compartilha muitas coisas do que esses pensadores da reforma propuseram naquela época, né? Na verdade, não era nada novo, eles estavam apenas recuperando o evangelho frente a uma realidade de letargia, né? E não só isso também, eu tenho gostado disso, porque eu lembro na escola, no ensino fundamental, principalmente, eu lembro que nas aulas de história eles ensinavam um pouco da reforma, da contra-reforma, né? Tudo isso está embutido na Idade Média, né? Então, nas aulas de história da escola, do colégio, a gente estudou isso, né? E eu lembro de cada besteira que os professores falavam, né? Eles não são teólogos, eles são simplesmente historiadores que não sabem, não necessariamente, não sei se eles sabem, mas no momento lá da aula, eu lembro de cada besteira que eles falaram da reforma, de Calvino, de Lutero, do que eles pregavam. Eles tentavam sumarizar os ensinos dele em uma frase que não tinha muito a ver do que os reformadores realmente falavam, né? Então, tem sido bastante legal para mim, particularmente, todo esse estudo, e espero também que esteja sendo bastante proveitoso para todos nós, para cada um de vocês também que nos assistem. Vamos começar com uma oração antes? Senhor Deus, muito obrigado por tudo, por esse momento de estudo que a gente pode ter. Que o Senhor esteja falando aos nossos corações, que a gente possa estar estudando a história da igreja, de como os reformadores recuperaram o evangelho, Pai. Que isso venha estar realmente acrescentando conhecimento a nós, Pai, mas também, acima de tudo, venha estar aumentando a nossa fé e nossa confiança no Senhor Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado por tudo. Abençoe esses momentos. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá. Então, como eu falei, a gente está na sétima parte da história, da divisão que o livro propõe. E é isso. Então, eu gostaria de, rapidamente, antes de entrar na aula de hoje, dar um breve contexto e um panorama do século XVI, né, que a gente está estudando. Então, ao raiar do século XVI, a teologia cristã na Europa estava em apuros, né? Então, teologia era sinônimo de especulação vã e um teólogo era sinônimo de uma pessoa alienada, né? Então, esse era o cenário daquela época, né? Não só isso, mas também a burocracia do Vaticano, que dizia o que era correto ou não, as pessoas estavam um pouco impacientes, né, com toda essa burocracia que acabava se tornando irrelevante, e também o clero acabou se tornando corrupto, né? Então, de modo geral, as pessoas tinham uma percepção de uma letargia espiritual e um espírito de inconformidade diante da situação. Então,
as pessoas começaram, diante disso, a reagir, né? E o primeiro deles, pode-se dizer, o protótipo da reforma, foi o John Huss, quem profetizou uma solução nesses moldes da reforma quase um século, pouco antes de ser martirizado por ordem do Concílio de Constança em 1415. Então, a gente já estudou também a vida de Lutero, que foi o precursor da reforma, né? E que em 1517 ele afixou as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg. A gente já viu isso 2 aulas atrás. Então, ele não apenas deu uma nova vida à teologia cristã ocidental, mas a revolucionou e foi seguido de Zwingli e Calvino, que a gente viu na aula passada. Mas, antes disso, havia alguns unificadores também, né? Acho que é válido a gente mencionar que alguns unificadores tentaram não reformar e não dividir a igreja católica, como Erasmo de Roterdã, por exemplo, mas em vão tentaram uma reconciliação e reforma da igreja católica. Então, há de se mencionar, né, dar essa medalha de honra para eles. Então, o contexto histórico das reformas, tudo isso também foi possível e facilitado por causa da prensa de Gutenberg, né? Então, naquela época não existia e-mail, não existia WhatsApp, era jornal. E a prensa de Gutenberg foi de grande importância, porque inovou a disseminação das informações naquela época. Então, é basicamente o primeiro jornal, né? E também, então, os princípios protestantes de Lutero, Zwingli e Calvino eram 3. Na verdade, obviamente, os reformadores protestantes não concordavam em tudo que pensavam e diziam, mas eles tinham, sim, alguns princípios em comum. Quais eram esses? Primeiro, sola gratia et fides, né? A salvação pela graça mediante a fé somente. Segundo princípio era a sola scriptura, né? Que é as escrituras acima de todas as demais autoridades da fé e de práticas cristãs, e das tradições também. E o terceiro era o sacerdócio de todos os crentes. Então, não precisa mais, eles diziam que não precisa de um intermediador entre Deus e os homens, como um intermediador humano aqui na Terra, né? Mas porque a gente já tem um intermediador que é Jesus Cristo, né? Então, todos nós temos acesso ao Pai por meio de Jesus Cristo. E todos podemos também interceder por outros por meio de Jesus Cristo, e nisso consiste também o sacerdócio de todos os crentes, né? E também há de se mencionar que, apesar dos esforços, houveram esforços para tentar unificar, nunca se chegou a uma teologia e igreja protestante unida, unificada. Não. Isso é impossível até os dias de hoje, nunca aconteceu isso. Então, é importante a gente reconhecer que os protestantes se interessavam principalmente pela teologia, né? E não apenas pela estrutura e práticas da Igreja Católica medieval. De fato, eles reagiram a algumas práticas da Igreja Católica, né? Como a venda de indulgências pelos camelôs papais, como as corrupções que o clero, corrupções e os abusos que o clero praticava, né? Então, eles de fato reagiram, mas eles também se interessavam principalmente pela teologia, né? Então, eles tinham um grande interesse pela natureza do relacionamento entre Deus e os seres humanos, e, portanto, no nível mais profundo, a disputa dizia respeito à soteriologia. Assim, a era do denominacionalismo foi introduzida, né?
E a primeira geração de protestantes foram estas, né? Os luteranos, os reformados, os anabatistas e os anglicanos. E a gente viu nas 2 aulas atrás, os luteranos são provenientes de Lutero. Os reformados são provenientes de Zwinglio e Calvino. E os anabatistas a gente vai ver na aula de hoje. E também é de se mencionar que a própria Igreja Católica de Roma, né, ela teve sua reação com a Contra-Reforma Católica, que aconteceu no Concílio de Trento, que durou um evento que durou vários anos, um concílio que durou vários anos. A gente vai ver na aula que vem. Portanto, entramos na aula de hoje, finalmente. Os anabatistas voltam às raízes do cristianismo. Aula 26, bastante, né? Antes disso, acho que é válido a gente entender que existiam, na verdade, 2 reformas, né? Primeiro, a reforma magisterial. Eles tentavam estabelecer uma só igreja e uma só república cristã, com apoio de magistrados, né? Então, eles propunham uma forma de cooperação entre igreja e Estado, né? E eles queriam expulsar de seus territórios os católicos romanos e os protestantes que eles consideravam hereges, né? Que, de modo geral, era quem se opunha aos seus pensamentos. Então, eles reconheciam a autoridade relativa dos credos cristãos, eles insistiam no batismo infantil, principalmente, que era, na verdade, uma tradição católica. Eles permitiam uma única forma legalizada do cristianismo em seus territórios, né, que era o seu próprio, e perseguiam, e para isso, né, eles favoreciam o poder das autoridades seculares para promover guerras e perseguir os seus opositores, né, os dissidentes religiosos. E os seus expoentes, que a gente já estudou, Lutero, Zwinglio e Calvino, e Cranmer, lá na Inglaterra, que a gente vai estudar na aula que vem. Então, essa era a primeira reforma, né, a reforma magisterial. A segunda reforma é a reforma radical, que, como assim, né, radical, de modo geral, significa, naqueles tempos, né, voltar às raízes, né, não é radical de promover uma revolução armada e tal, mas era voltar às raízes do evangelho, né. Então, eles queriam livrar o evangelho das partes da tradição medieval, que achassem que o restringiam e o suprimiam. Então, eles acreditavam, de modo geral, na separação entre igreja e Estado. Eles queriam purificar a igreja dos elementos católicos romanos, né, como o constantinismo, né, a influência do governo secular sobre o governo espiritual, né, da igreja, governo eclesiástico, e queriam purificar a igreja do agostinismo, né? Então, eles, a gente vai ver mais para frente, eles eram bastante sinergistas, né? E Agostinho era monergista, a gente já estudou isso. Também, eles evitavam, portanto, os magistrados cristãos, e, em geral, procuravam viver o mais longe possível da sociedade. Alguns chegaram a fundar comunidades isoladas, né? Viver no mato. Sim, eles falavam isso. E eles também renunciavam, então, à coerção nas questões de crença religiosa, né? Então, eles eram contra a imposição religiosa e eles eram, portanto, a favor da crença de coração, de livre vontade, né? Então, a gente vai perceber isso um pouquinho mais para frente, quando a gente estudar. E também eles rejeitavam, como eu já disse, o batismo infantil em favor do batismo dos crentes, né? Enfatizavam, assim, a experiência da regeneração pelo Espírito de Deus mais do que a justificação forense. Também enfatizavam o viver cristão prático, mais do que os credos e as confissões de fé doutrinária, né? Eles diziam que você não é cristão porque você
simplesmente diz de boca para fora que você, o credo apostólico ou o credo de Nicéia. Não, mas eles diziam que você é cristão porque você manifesta, a sua vida manifesta, parece como um cristão, né? Seus atos são como de Cristo, né? E eles eram, portanto, os protestantes do protestantismo. E seus expoentes foram Balthasar Hubmaier e Menno Simons, que a gente vai ver um pouco mais para frente. Beleza? Então, a reforma radical, na verdade, eles subdividem-se em 3 grupos. O primeiro deles, os racionalistas antitrinitários. Eles rejeitavam as especulações, em especial as especulações trinitárias, né? E o seu expoente foi o Miguel de Serveto. Esse cara, ele foi queimado na fogueira de Genebra, na Genebra de Calvino. E, posteriormente, no fim do século XVII, na Inglaterra, eles formaram um grupo dos unitaristas. A gente ainda vê algumas igrejas unitaristas nos dias de hoje, mas eles não são tão expressivos assim. O segundo subdivisão é os anabatistas, a reforma radical, os espirituais, né? Então, eles ensinavam uma forma mística do cristianismo protestante que enfatizava a luz interior do Espírito de Deus, né? Seu expoente foi Caspar Schwenkfeld, mas no mundo moderno, eles são identificados pelos ingleses Quakers, por exemplo, né? Quakers, aveia, aquela marca de aveia, né? Então, eles são descendentes desses reformadores radicais chamados espirituais. E, por fim, em terceiro, a gente tem os anabatistas, né, que tiveram o maior legado e influência na história da teologia cristã. Quem a gente vai estudar hoje, em específico. Como a gente já falou, os seus expoentes foram Balthasar Hubmaier e Menno Simons. E seus descendentes nos dias de hoje são os menonitas, os Amish, os ruteritas e a Igreja dos Irmãos. Então, vamos falar dos anabatistas. E, de modo geral, na verdade, eles também tinham um estilo de vida pacífico e isolado da sociedade e procuravam transmitir, de alguma forma, as características teológicas e práticas distintas de seus fundadores, né? Então, vamos estudar agora um pouquinho mais a história, a origem dos anabatistas e o seu destino. Os anabatistas, eles teve seu início, dá para se dizer, em 1525 na Suíça, quando um ex-sacerdote católico, que havia se tornado protestante, ele se reuniu com seguidores radicais de Zwingli, né? Então, esses seguidores radicais de Zwingli, eles estavam insatisfeitos com o andamento lento e cauteloso da reforma. Então, após um período de estudo e oração, eles resolveram batizar uns aos outros, né? E isso é grave, né? Porque naquela época, recusar o batismo infantil e rebatizar pessoas era considerado ilegal e heresia, né? Mas eles criam que o batismo infantil, né, eles pensavam bastante, como eu já falei, eles estudaram e oraram por um bom tempo, e eles concluíram, né, eles criam que o batismo infantil, por anteceder a fé e o arrependimento, não é genuíno. Por isso que eles rebatizaram uns aos outros. Então, esses jovens percorreram o interior e as cidades do norte da Suíça e do sul da Alemanha, pregando a necessidade de arrependimento e fé pessoal antes do batismo, né? E, portanto, após as pessoas, seus ouvintes, confessarem seus pecados, e reconhecerem que precisavam ser rebatizados, eles rebatizavam as pessoas. E eles enfatizavam e incentivavam
um compromisso pessoal com Cristo. Em Zurique, porém, Zwinglio e as autoridades promulgaram leis que conclamavam as autoridades de toda a Europa a caçar e a prender os anabatistas. E os condenados eram, de modo geral, afogados. E mais ainda, os seus filhos dos condenados eram tomados e entregues para famílias de grupos eclesiásticos oficialmente reconhecidos, né? Então, eles foram perseguidos e mortos, né? E embora a maioria dos anabatistas fosse pacifistas, houveram algumas rebeliões pontuais, né, sangrentas, tiveram conflitos armados, realmente aconteceu isso, mas foram pontuais. E embora a maioria dos pacifistas, dos anabatistas fossem pacifistas, eles eram considerados rebeldes perigosos, né? Por quê? Porque naquela época, né, 500 anos atrás, a liberdade de pensamento era considerada uma novidade perigosa, não é que nem nos dias de hoje que a liberdade de pensamento é disseminada e todo mundo pode pensar o que quiser. Mas isso não implica que você pode fazer o que quiser, claro. E assim, por causa da perseguição generalizada, a maioria dos líderes anabatistas não viveu por muito tempo, né? Portanto, os anabatistas pouco produziram referente à teologia formal. Porém, eles, assim como os outros protestantes, aceitavam a salvação somente pela fé e a autoridade final e definitiva das Escrituras e o sacerdote de todos os crentes. E, em geral, eles não se interessavam muito pela teologia dogmática, mas simplesmente adotaram as grandes doutrinas do cristianismo. O problema era que eles achavam que os protestantes magisteriais não tinham ido suficientemente longe com os princípios protestantes praticados e achavam que os reformadores magistrais estavam atolados no constantinismo e no agostinismo. Isto é, para eles, os reformadores protestantes não eram reformados o bastante. Então, esse era um panorama geral dos anabatistas e o seu triste destino. Então, agora a gente vai estudar, como eu já falei, os expoentes anabatistas, né? Primeiro, Balthasar Hubmaier nasceu em 1481 e morreu em 1528. Ele, em 1515, foi nomeado vice-reitor da unidade de Ingolstadt, lá na Alemanha, e tornou-se sacerdote da Catedral de Regensburg em 1516, sendo assim um dos líderes católicos mais influentes e conhecidos da época. Porém, em 1522, ele converteu-se ao protestantismo e assumiu o pastorado em uma pequena congregação de Waldshut, na Suíça, e participou das reformas que estavam sendo realizadas sob a liderança de Zwinglio. Então, o Hubmaier, ele foi talvez o maior intelectual do movimento anabatista primitivo, né? Como pastor de Waldshut, ele conduziu toda a sua congregação ao batismo dos crentes, né? E, portanto, ele foi considerado como radical e perigoso pelas autoridades religiosas, civis e protestantes. Inclusive por Zwinglio, né? Em 1525, ele começou a pregar e publicar sua oposição ao batismo infantil. E assim ele entrou em debate público e um conflito de panfletos com Zwinglio, quem publicou uma crítica aos anabatistas. Então ele foi preso, foi torturado por Zwinglio, mas solto depois. Porém, foi solto por um breve período de tempo, e nesse período ele fez o que ele conseguia, né? Então ele batizou pelo menos mais 6.000 pessoas,
porém, entretanto, foi finalmente preso, julgado, condenado e executado em Viena, na Áustria, à fogueira. Eu queria abrir um parênteses aqui rapidinho. Acho que muitas pessoas veneram cegamente, algumas pessoas veneram cegamente os reformadores, Calvino, Zwinglio, Lutero. A gente viu mesmo que o próprio Lutero, ele era um homem explosivo, né? Mas isso também contribuiu, foi uma de suas, entre aspas, virtudes que possibilitou a reforma. E ele chamava os próprios protestantes que se opunham ao seu pensamento, né, que não concordavam com ele, de demônios, né? E, e muitas pessoas, né, algumas pessoas, na verdade, veneram cegamente certas pessoas, né? Mas acho que sem saber exatamente o que ela fez, né? Calvino, ele era um tirano, entre aspas, lá na Genebra. Ele era quase que um ditador. Ele mandou muitas pessoas, não só ele, mas Zwinglio também, eles mataram muitas pessoas, né? Eles queimaram, afogaram muitas pessoas. Eu não estou querendo diminuir o prestígio deles e a importância que eles tiveram na história da teologia cristã, não, mas eu queria só chamar a atenção a esse ponto, que a gente deve ter uma visão equilibrada, né, das pessoas, né, porque afinal de tudo eles eram humanos, né, mas sim, eles foram servos de Deus, que também tiveram seus erros, assim como nós, muitos de nós, todos nós erramos também, temos nossas falhas. Aliás, quer alguém para venerar com todas as forças? Jesus Cristo, venere esse homem, Deus homem, venere, ame, adore Jesus Cristo, beleza? Fechando parênteses, então, essa foi a vida de Balthasar Humeyer. Menos Simons, esse foi um outro expoente anabatista. Ele nasceu em 1496, lá na Holanda, e morreu em 1561. E ele foi um dos grandes organizadores do anabatismo com os menonitas, ainda existentes no mundo moderno. E em 1524, ele foi ordenado ao sacerdócio da Igreja Católica Romana. Em 1535, porém, após seu irmão se converter ao anabatismo e ser executado, Simons teve uma grande crise em sua vida, né? Então, depois dessa crise, ele se converteu ao protestantismo e ao anabatismo, né? Ele começou a andar com os anabatistas. Ele viajou pelo norte da Europa durante 25 anos, pregando e estabelecendo congregações anabatistas, ajudando a formar congregações permanentes, né? Então, ele foi um plantador de igrejas. E Meno, na verdade, não era um erudito na Bíblia. Ele não tinha formação em teologia, mas ele se aprofundou na Bíblia e ensinou seus seguidores a estudar e a memorizá-la. E, por fim, também, ele ensinava a completa não resistência por parte dos cristãos. Porém, ele também rejeitava também todo tipo de violência e de coerção, sem deixar de reconhecer o direito e a necessidade do Estado secular de empregá-las para proteger os inocentes e castigar os malfeitores, né? Então, ele era um pacifista que rejeitava a violência e a coerção e reconhecia a autoridade do governo, né? É isso, essa foi a vida dos expoentes anabatistas. Então agora vamos para a teologia dos anabatistas. O princípio permeador deles era a preocupação com a conversão individual. Na verdade, muita da teologia de Humeyer e de Simons são comuns e serão tratadas conjuntamente e de modo geral aqui,
tá bom? Então, com essa preocupação pela conversão individual, eles diziam que a fé é a livre decisão de crer no Evangelho, né? E de confiar somente em Jesus Cristo. Então, eles ensinavam comprometimento a viver segundo os mandamentos de Cristo. Eles incentivavam o batismo na água e a participação da vida da igreja. Então, agora vamos ver a eclesiologia deles, né, como eles entendiam como a igreja devia se parecer, né? Então, eles queriam ir além da reforma. Então, eles concordavam, sim, com os reformadores magisteriais, contra a teologia e práticas relevantes, teologia e práticas prevalecentes da Igreja Católica, mas acreditavam realmente, de coração, que Lutero e Zwingli não tinham se desvencilhado das enfermidades debilitantes do constantinismo e do agostinismo. Né? Então, eles afirmavam que nessas igrejas magisteriais era impossível distinguir os crentes genuínos dos falsos crentes, porque todos afirmavam ser crentes simplesmente pelo fato de terem sido batizados na infância. Né? Então, eles viam isso como um grande problema, né? E, portanto, eles diziam que a igreja deve ser a eclésia de Deus, né? Os que são chamados e se destacam e se separam da sociedade pela fé e pelo discipulado. Então, esses são os verdadeiros crentes para os anabatistas, né? E sem rejeitar a autoridade do governo secular, eles criticavam, sim, duramente a coerção e a imposição de crenças, né? Porém, eles pregavam respeito e obediência às autoridades, né? Aos príncipes e magistrados também. Assim, eles conclamaram as autoridades religiosas a não empregar a força, mas sim a arma da palavra de Deus contra aqueles que eles consideravam hereges, e eles também conclamavam a esperar e a orar pelo arrependimento deles, em vez de queimá-los na fogueira ou afogá-los no rio. Né? Então, essa era basicamente a eclesiologia dos anabatistas. Né? Eles eram bem, dá para se dizer, equilibrados nesse sentido. Eles não eram, não apelavam à força, né? Embora teve, como eu já falei, alguns casos pontuais. Então, a soteriologia deles, eu não queria perder muito tempo aqui. Em geral, eles acreditavam em coisas muito parecidas com o que o Jacó Armínio, acreditava. Então, daqui a 2 aulas, guardem isso. A teologia dos anabatistas, a soteriologia dos anabatistas, é muito parecida com a de Armínio. E a gente vai ver daqui a 2 aulas, tá bom? Mas dá para se dizer que eles foram arminianos antes de Armínio. Da mesma forma que Agostinho foi calvinista antes de Calvino. Mas então, só para sumarizar, eles eram sinergistas, afirmavam a regeneração e a importância do livre-arbítrio em tudo, na fé cristã. Agora, é claro, a gente não poderia deixar de falar do batismo, né? A gente está falando de anabatistas e a gente não poderia deixar de falar do batismo, né? Então, eles entendiam que a ordem correta da salvação era a fé antes do batismo, né? O que implicava seriamente o conceito e prática do batismo infantil, do qual eles eram contra, como a gente já falou. Então, eles diziam que há 3 batismos, né? O primeiro deles, o batismo no Espírito, né? Eles não eram pentecostais. O batismo no Espírito, para eles, eles entendiam como a iluminação interior do nosso coração, realizada pelo Espírito Santo mediante a palavra de Deus. Né?
Não tem nada a ver com os dons espirituais. Então, é basicamente o cair das escamas dos olhos, né? O novo nascimento, ou o nascimento do alto, melhor falando. Então, o segundo batismo era o batismo na água. Então, eles entendiam isso como o testemunho externo e público do batismo interno do Espírito, onde a pessoa testifica ao receber a água e confessa os seus pecados diante de todas as pessoas e da igreja, sendo o batismo na água a cerimônia pela qual o novo crente entra em comunhão com a igreja e se compromete a viver para Cristo. E por fim, o terceiro batismo era o batismo no sangue, que eles entendiam como a mortificação diária da carne até a morte, né? Ou seja, em outras palavras, é a santificação. Então, basicamente, esses eram como eles entendiam os três batismos. E assim, então, eles se opunham ao pensamento de pessoas que achavam que eram crentes genuínos simplesmente pelo fato de terem sido batizados na infância, né? Ninguém é crente porque seus pais são crentes, né? Então eles diziam que ninguém deve ser batizado com água sem antes ter confessado sua fé e ter conhecido e reconhecido sua situação perante Deus. Qual que é a situação de todo humano perante Deus? É de pecadores necessitados de arrependimento e perdão de pecados, né? Todos nós somos assim, e eles entendiam isso. Assim, portanto, eles simplesmente entendiam o batismo como o testemunho público de conversão e regeneração, já levadas a efeito mediante o Espírito de Deus, né? E só deve ser realizado depois disso, pois de outra forma não é genuíno, não faz sentido e nem é bíblico, né? Já parou para pensar? O batismo infantil não é, a gente não vê nenhuma referência na Bíblia, não é uma prática que a gente encontra na Bíblia, né? E eles argumentavam isso. Então, portanto, eles diziam que, quanto ao batismo infantil, eles rejeitavam, mas eles também diziam que as crianças nascem sem culpa e não precisam de conversão nem do batismo até atingirem a idade de discernimento moral ou a idade da responsabilidade, né? Ou seja, eles diziam que um bebê não peca até certa idade. E essa idade, assim, o momento da idade varia, né? Então, é o momento, na verdade, em que começa a se cometer pecados de modo consciente e deliberado, né? E com isso, os anabatistas, não negavam o pecado original, mas sim eles entendiam que a morte de Cristo retira temporariamente a culpa do pecado original, né? Até o momento em que as pessoas cometem pecados de modo consciente e deliberado. Então, basicamente, essa é a teologia geral dos anabatistas e tem muito a ver, sim, com o batismo, né? E acho que também vale a gente reconsiderar, né, e ouvir e reconsiderar o que a gente entende de batismo, né? O que as igrejas entendem de batismo, né? Hoje em dia tem igreja que existem mais ou menos, né, duas etapas no batismo, né? A pessoa ainda é batizada na criança e depois ele é batizado por aspersão, como uma confissão de fé, né? Tem essa distinção ainda, né? Outras igrejas batistas concordam plenamente com os anabatistas, né? Há 500 anos atrás. Então, acho que vale a pena a gente prestar atenção um pouco nessa questão do batismo e analisar o que a gente crê
e o que as outras pessoas pensaram e entender tudo, claro, à luz da palavra, né? Então, às vezes, a gente pode ter muita semelhança com essas pessoas, quem foram condenadas, perseguidas e mortas no passado. É isso. Então, terminando, concluindo a aula, os anabatistas estavam quase como que condenados, né? Perseguidos e caçados por todos os lados, por cima e por baixo também. Os católicos, os críticos católicos condenavam os anabatistas porque eles rejeitavam o sistema penitenciário e os sacramentos, né? Por outro lado, os críticos protestantes magisteriais condenavam os anabatistas porque eles rejeitavam o monergismo, a predestinação, o batismo infantil e a justificação forense. Mas é preciso dizer que os anabatistas, em geral, eram mais protestantes do que católicos, né? Apesar dos duros ataques de homens como Lutero, Calvino e Zwingli, né? Então, não pode existir nenhuma dúvida quanto à firme e inabalável fé na misericórdia e graça totalmente suficientes de Deus mediante Cristo e no perdão dos pecados sem a necessidade de sacerdotes, penitências ou boas obras quando alguém se arrepende com sinceridade, né? Então, eles reconheciam tudo isso. Então, eles eram realmente mais protestantes do que católicos, né? E, em resumo, a teologia anabatista foi, na verdade, uma tentativa dos reformadores protestantes radicais de completar a reforma protestante, resgatando, assim, o cristianismo da era apostólica, né? Mas a gente sabe pela história que eles tiveram um triste destino, né? Um triste fim. E é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Essa foi a aula sobre os anabatistas. E, ficando qualquer dúvida, podem me mandar mensagem, perguntar. Eu vou, na medida do possível, tentar explicar, responder. Espero que vocês tenham aproveitado e gostado da aula. E que a gente possa continuar sendo abençoado com essas aulas da história da teologia cristã. Então, para finalizar, na próxima aula a gente vai ver como Roma e Cantuária, que é a Inglaterra, seguem caminhos separados, mas paralelos. É isso aí. Até a próxima.